Hoje é 9 de novembro de 2025 e por diversas escolas espalhadas pelo país está sendo realizado o Enem, o chamado Exame Nacional do Ensino Médio, onde os nossos jovens são submetidos a uma infinidade de questões, cuja prova, já conhecida, é uma tradição até do nosso país, serve de acesso ao ensino superior por meio de vários programas de bolsa de estudo e assim por diante. E eu posso dizer que hoje, depois também de já formado em 2 graduações, se tem uma coisa que eu não tenho nenhuma saudade, é da época do vestibular e dos exames. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, é aquela angústia: será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Será que eu acertei? Será que eu não acertei? Sobre esse grande evento, então, que nós temos no país, a prova começa hoje e termina domingo que vem, na verdade. Na minha época era um domingo só, graças a Deus. Sobre esse grande evento, eu li uma notícia nos jornais na última sexta-feira sobre o Enem, e lá tinha algumas dicas para a boa resolução da prova. E uma dessas dicas me chamou a atenção. Disse o jornalista e professor nessa matéria: pule a questão sem medo, pois a gestão do tempo é essencial. Diz esse professor que um dos erros mais frequentes dos candidatos é permanecer muito tempo na mesma questão. E esse comentário, essa dica, pensando numa prova, de fato faz muito sentido. Afinal, a questão do tempo é crucial para um exame. E falando sobre o tempo, sobre correria, sobre pressa, nós, paulistas, paulistanos, ou que vivemos em São Paulo, nós genuinamente vivemos correndo. Então pense como está a velocidade, talvez, da mente, do pensamento desses estudantes nesse exato momento, enquanto resolvem essas complexas questões com um verdadeiro cronômetro na sua frente. Eu penso que muitos podem estar como o personagem Coelho de Alice no País das Maravilhas, quando ele anda de um lado para o outro dizendo: estou atrasado, estou com pressa. Nesse sentido, meus irmãos, quando nós tratamos dessa série de mensagens, discernir o tempo, eu penso que nós não devemos seguir o mesmo conselho que se aplica para a prova do Enem, essa dica que mencionei. Nós não devemos pular essa questão. O que é o tempo? Como discernir o tempo? Qual é o nosso tempo e qual é o tempo de Deus? Estamos todos correndo feito o coelho de Alice ou estamos vivendo sob a direção de Deus? Essa é uma pergunta que merece ser feita. Desde o nascimento até a cruz, Jesus viveu com perfeita consciência do tempo de Deus. Ele não se apressou diante das expectativas humanas, também não se atrasou diante do propósito divino. Discernir o tempo em Cristo é de fato aprender a viver com obediência no ritmo de Deus. Isso é muito importante para nós nesta manhã. Nós temos muito a refletir sobre o discernimento do tempo na nossa caminhada da vida, e nesse sentido, meus irmãos, é que Jesus nos ensina passo a passo a como ter o discernimento do tempo de Deus, tempo esse que foi revelado no próprio Cristo. O primeiro ponto, então, se baseia em João 2 e João 7, que lemos. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E lá em João 7, disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. É preciso discernir o tempo em meio às pressões, é preciso discernir o tempo da vontade de Deus. Nesses 2 eventos da vida de Jesus, nós vemos o início e depois a consolidação do ministério terreno de Jesus. Em João 2, o primeiro milagre de Jesus, muito conhecido de todos nós, nas bodas de Caná, como diz o versículo 11 deste mesmo capítulo: com este, Deus Jesus
princípio a seus sinais. Em João 7, nós vemos o povo ainda pedindo uma manifestação pública dos milagres de Jesus. Era nitidamente uma pressão, tal como nas bodas de Caná, sobre ali a existência e o caminhar de Jesus. Havia de fato certa pressa. E na perspectiva do tempo, quando nós pensamos sobre o tempo, os ditados e as expressões que simbolizam a pressão para irmos logo são vários. Time is money, muito conhecido, uma lógica que inclusive é econômica. O tempo urge e assim por diante. O reverendo Abival tem uma frase que se encaixa nessa perspectiva que eu lembrei, estudando alguns dos textos dele. Ele disse o seguinte: nunca o tempo foi tão valorizado e nunca foi tão esbanjado. Nunca tivemos tanto tempo e nunca sentimos tanta falta de tempo. Essa afirmação é cada vez mais atual, e já que a gente está falando de tempo, eu arrisco dizer que ela é atemporal. Havia então pressão sobre Jesus, e qual foi a resposta dele nesses dois eventos da nossa meditação? Ainda não é chegada a minha hora. É preciso prestarmos atenção nisso, amados irmãos, pois a nossa vida é uma vida de pressões. São pressões por todos os lados, e de todos os lados nós sempre somos pressionados no tempo. É tempo de ganhar dinheiro logo, é tempo de construirmos algo logo, é tempo de crescermos logo e assim por diante. As pressões que todos nós sofremos na vida são recheadas de expectativas. E por trás delas, tem quais expectativas? Sucesso, crescimento, prosperidade, felicidade. Mas que tempo é esse? Quais expectativas são essas? Jesus nos ensina, amados irmãos, que devemos muitas vezes responder: ainda não é o momento. Nós veremos em todos os textos selecionados para esse sermão que Jesus usa a expressão chegada a hora e hora diversas vezes. Hora, para Jesus, indica sempre o tempo do seu sofrimento, o tempo de morte, a sua grande missão de redenção e salvação de todos nós. Mas nós também conseguimos compreender que quando Jesus adverte, não é chegada a minha hora, ele está dizendo para sua mãe, lá nas bodas de Caná: é o Deus Pai que determina o tempo do meu ministério terreno, a minha caminhada. E assim deve ser em nossa vida, amados irmãos. A nossa sociedade nos impõe a vida pelo tempo da expectativa humana, mas Deus é quem nos convida a viver no tempo da sua providência. A Bíblia nos ensina a remir o tempo, ou seja, usar o tempo de modo sábio, pois os dias são maus. Nós devemos discernir entre coisas importantes e coisas urgentes. E não é demais lembrar que nós devemos buscar sempre, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que diz a palavra de Deus. Portanto, a primeira lição que Jesus nos ensina é sobre discernir o tempo em meio justamente às pressões. E como diz o salmista lá no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse salmo muito nos ajuda a discernir o tempo da vontade de Deus. Mas é também preciso discernir o tempo de obedecer. Em João 12, nós lemos: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. No contexto de João 12, nós vemos que Jesus entrou de modo triunfal em Jerusalém. E com isso, depois de uma série de milagres, estava chamando a atenção o que estava acontecendo, naquela sociedade, na humanidade. Muitos queriam ver Jesus, alguns gregos desejavam ver Jesus. Aqui então é a primeira mudança de cena na vida de Jesus. Até então ele sempre afirmava: ainda não é chegada a minha hora. Aqui ele diz: é chegada a hora. Essa é uma primeira de uma série de afirmações de Jesus que prenunciam a sua morte e ressurreição. Mas o que isso nos ensina nessa manhã? Nós vemos com isso Jesus de fato discernindo
o tempo de obedecer. E obediência a quê? Naturalmente à vontade de Deus, ao plano maior de salvação. Mas a obediência, meus irmãos, nem sempre traz conforto. No caso de Jesus, lhe trouxe sofrimento terreno, pois ele pagou o preço por todos os nossos pecados. E nós jamais conseguiremos sentir ou jamais conseguiremos imaginar a dor da obediência de Jesus na cruz, que nos possibilita estarmos aqui hoje, pregando, ouvindo e vivendo a palavra da verdade, sendo perdoados por este Cristo que discerniu de fato o tempo de obedecer. O Salmo 31:15 nos diz que todos os nossos tempos estão nas mãos de Deus. O salmista sabe então que é Deus quem controla a nossa história, a nossa vida. E o que isso nos implica? Obedecermos naturalmente a esse Deus de poder, Deus que é o Senhor do tempo. Em nossa vida, em nosso relacionamento com Deus, muitas vezes podemos pensar: o que devo fazer? Ou também, eu não sei o que fazer. Mas esses pensamentos, meus irmãos, muitas vezes estão carregados, recheados das nossas próprias convicções. Daí a relevância de colocarmos a nossa vida plenamente diante de Deus. Nós devemos orar e pedir: Senhor, controla a minha vida. Senhor, direciona os meus passos. Senhor, me ensina a te obedecer. Me ensina a te obedecer. Para que possamos dizer, como lá no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Discernir o tempo nem sempre, como dissemos, traz conforto. Muitas vezes envolve cruz, escolhas e até mesmo dor. Mas o tempo da obediência, isso nos encoraja, é também o tempo da vitória com Deus. Se nós fazemos a oração do Senhor em todos os nossos cultos, é porque nós de fato temos um propósito com isso. Quando nós repetidamente oramos: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, isso inclui a nossa vida, a nossa existência, a nossa alma, o nosso coração, as nossas decisões. Nós não devemos, então, pular a questão da obediência, devemos pedir a Deus discernimento do tempo de obedecer sem medo, confiantes na palavra do próprio Cristo, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu, Jesus, venci o mundo. E é preciso também discernirmos o tempo da nossa missão. João 9:4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. No contexto de João 9, nós vemos mais um dos grandes milagres de Jesus, a cura do cego de nascença. E aqui é uma verdadeira lição prática de Jesus. Na perspectiva messiânica, ainda não era chegada a hora derradeira de Jesus, mas era tempo de continuar cumprindo a sua missão. Era tempo de fazer as obras daquele que lhe havia enviado, o próprio Deus. A missão, então, estava em curso. E qual é o discernimento do tempo aqui em Jesus? Ele sabia que o seu tempo era limitado aqui na terra, mas ele não estava com pressa. Ele estava no tempo certo, no local exato e no tempo certo, justamente porque discernia o tempo de obedecer, como vimos anteriormente, e com isso discernia o tempo de agir, o tempo da missão. Isso nos ensina e nos adverte, igreja, que todo o tempo que temos, cada segundo de vida, como povo de Deus, deve ser direcionado para glorificarmos a Deus com a nossa própria vida. Discernir o tempo segundo Jesus é viver com um senso de missão, com um senso de oportunidade, com um senso de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para praticar aquilo que Ele nos ensinou. Aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá para falarmos dEle.
Logo após a ressurreição de Jesus, na ascensão de Jesus, nós vemos claramente a sua diretriz a todos nós. O texto está em Atos dos Apóstolos, lá no primeiro capítulo. Eu vou ler, preste atenção. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus nos diz, meus irmãos, que nós seremos testemunhas dele. É preciso então discernirmos o tempo nessa perspectiva do testemunho, da missão. Além de discernir o tempo da vontade de Deus, o tempo de obedecer, é preciso de fato discernirmos o tempo de cumprir a nossa missão. E na nossa vida como comunidade de fé, nós devemos pensar: como está o nosso caminhar? O que estou fazendo para cumprir a missão de Jesus na minha vida? Como eu uso o meu tempo para pregar o Evangelho? Como as pessoas veem o Evangelho na minha vida, na sua vida? Como nós somos testemunhas de Jesus se muitas vezes nós não falamos de Jesus? O ensino de Jesus é precioso nesse sentido, amados irmãos, pois ele discernia plenamente o tempo de agir, o tempo de plantar a mensagem do seu Evangelho e o tempo de cumprir, portanto, a vontade de Deus. Usando da analogia do próprio texto bíblico, é preciso cumprirmos a missão, a nossa missão, enquanto é dia. É dia, é tempo, é momento de cumprirmos a missão que Jesus nos deu, não para a nossa glória, mas para a glória dele. E, em conclusão, eu me lembro de uma bonita canção de Caetano Veloso chamada Oração ao Tempo. A música diz que o tempo é um compositor de destinos, e eu não vou me aventurar a cantar, mas a letra de fato é muito bonita, é poética, mas ela não é literal. O tempo não é o nosso compositor de destinos. O nosso compositor de destino, meus amados irmãos, é o próprio Senhor do tempo, é Deus. Por isso que Jesus é o modelo ideal e perfeito de quem discerniu o tempo em toda a sua caminhada na terra e ao modo de Deus. Esperou quando era preciso esperar, obedeceu quando era preciso obedecer e com isso cumpriu a vontade de Deus. Quem anda com Cristo aprende de fato a viver no compasso do destino de Deus, discernindo, portanto, o tempo certo. Muitas vezes é preciso parar de olharmos para o relógio e olharmos para o céu. Discernir tem a ver com separar, dividir, distinguir, perceber, para peneirar e então agir. Não pule então a questão do tempo. Resolva ela na companhia de Jesus e que possamos sempre dizer a Deus como salmista: nas tuas mãos estão os meus dias. Tempo, tempo, tempo. Que a nossa vida caminhe pelo tempo de Deus e que Ele assim nos abençoe. Amém.